Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. E que edição hoje, hein? Que edição você vai ter aqui. Quero aproveitar para dar um recado logo de cara para você que acostuma ver o Esporte na Rede sempre às 8 da noite. Agora há um programa após o Esporte na Rede, 9h15 da noite, que é o Rockerama. Por isso estamos começando normalmente, agora 19h50, uns 5 minutinhos mais cedo, para que você possa acompanhar aí em tempo integral o Esporte na Rede. Senão a gente vai correr aqui feito doido, né? Então a gente começando aí por enquanto, uns 10 minutinhos mais cedo, 19h50, Esporte na Rede pra você. Hoje no ar para falar de Copa do Mundo de Futebol. Vamos analisar o grupo F de faca. Hoje tem análise de Copa do Mundo aqui também. E você sabia que temos mais uma reportagem sobre o lado B da Copa? Pois é. Hoje tem greve de motorista de ônibus em São Paulo. E você vai entender um pouco mais desse caos do transporte público, principalmente como é que se vai pro Itaquerão, não vou falar Arena Corinthians jamais aqui, Itaquerão de trem da CPTM, em horário de jogo, 5, 6 da tarde. Será que dá para ir com conforto? Então a gente vai acompanhar essa reportagem aqui hoje no Esporte na Rede. No segundo bloco tem dica cultural com o nosso Alexandre Aníbal e, claro, Campeonato Brasileiro, pelo menos aí, a passar essa última rodada, passar resultados, e a próxima rodada também, Campeonato Brasileiro, que agora vai dar uma apertada no calendário para que possa aí ser jogadas mais rodadas, porque a Copa do Mundo já está em vias de começar. Portanto, participe do programa com a gente, fique com a gente nessa noite, porque está especial. Convidado, então, de primeira, mas já eu apresento. Antes tem ela, simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. Boa noite a você aí de casa. Quero agradecer desde já, né, a preocupação de vocês aí de casa pela minha saúde a semana passada. Já estou melhor, graças a Deus. E, claro, deixar aqui minha boa noite ao Mário, ao Alexandre Aníbal e ao Rafael Jacobuzzi, que me, substituiu muito bem a semana passada. Parabéns, Jacobuzzi. E, claro, já virou aí o meu substituto oficial aqui quando eu tiver que faltar, certo? Eu quero mandar um beijo especial pro Toninho do Busão, que ele disse que colocou meu nome em orações aí nos cultos. Com toda essa graça que Deus deu. Eu quero mandar um beijo especial para ele. Temos aqui um convidado especial hoje que o Leandro já apresenta para você aí de casa. E você deve participar do programa, como sempre, mandando a sua pergunta, o seu comentário para os nossos comentaristas ou para o nosso convidado da noite, que é super especial. Temos aqui o seguinte: eu quero já deixar claro que essa noite nós temos aqui uma pergunta que você deve responder. Também quero avisar você de casa que mande pelo site da UpTV a resposta ou pelo Facebook em tempo real aqui com a gente, tá? Tem muitas pessoas que ainda não sabem que eu estou aqui em tempo real, ao vivo, conversando com você via Facebook. Então entra no Facebook, adiciona a gente, eu adiciono você, a gente bate aquele papo, tá? A pergunta da noite hoje é a seguinte: técnico de futebol ganha jogo, na sua opinião? Sim ou não, tá? Técnico de futebol ganha jogo, na sua opinião? Dê a sua opinião, tá? Mande então a resposta dessa pergunta via Facebook ou pelo site da UpTV. Também temos o e-mail, se caso você esteja assistindo a reprise do programa, também é mais um canal de comunicação aqui com o Esporte na Rede. O e-mail do programa, claro, é o mesmo, é o pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, mais um canal de comunicação com a gente e pelo Facebook em tempo real ao vivo. Estou esperando a sua participação. Legal, fica com a gente então nesta noite. Peço aqui um pouco de rapidez na abertura para a gente poder aproveitar bem o convidado desta noite, que é simplesmente uma experiência, uma sumidade no assunto. Você está curioso para saber quem é, mas a gente já vai apresentar já. Deixa eu começar antes lá pelo amarelinho, falar que está de volta a nossa enciclopédia da bola, Alexandre Aníbal. Boa noite, Ale. Boa noite, mais uma vez participando do Esporte na Rede. Agora a gripe passou para este ilustre membro da bancada, né? Mas não podia deixar de faltar a esse programa, já que temos um convidado muito ilustre aqui entre nós. Boa noite para todos vocês que nos acompanham de casa. Mais uma vez, uma grande saudade que eu tava de todos vocês. Tantas coisas para falar nesse final de semana, né, meus amigos? Eu vou deixar para vocês os assuntos mais interessantes, mas eu quero falar de dois assuntos especiais. Na semana passada a gente tinha falado quando o Manchester City conquistou o título da Liga Inglesa, né? E houve uma invasão de campo, né? Como a gente viu nas imagens que correram mundo afora. E nesse final de semana, um jogo lá em Pamplona, né, na Espanha, onde tivemos a equipe do Osasuna vencendo,
E houve um incidente até certo ponto que poderia ter sido trágico, né? Como vocês sabem, os estados europeus, eles não têm alambrados nem fossos, né, que separam as arquibancadas do campo de jogo. Então houve um pequeno incidente onde muitas pessoas caíram das arquibancadas direto para o campo de jogo. Graças a Deus não foi um incidente tão grave, mas de certa forma fica o alerta, né, que às vezes o que acontece aqui no Brasil também pode acontecer em outros lugares. Então é importante que a gente tenha, que a gente saiba que os procedimentos de segurança podem falhar assim no mundo inteiro. Então é um alerta aí para que a gente possa ficar mais esperto. Com certeza, vale o alerta. Com a gente também, você já viu ele na nossa tela, Mário Cardoso, ele que pleiteou um apelido na semana passada, semana retrasada, de o bom senso da bola, né? Por ser uma pessoa ponderada, equilibrada. Eu concordo com que você é uma pessoa ponderada e equilibrada, viu, Mário? Mas bom senso, você vai competir com o Bom Senso FC. Então vamos ser um pouco mais originais. Hoje apresento o equilíbrio da bola, Mário Cardoso. Boa noite, Marião. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciane, Aníbal, Jacobucci. Ao nosso convidado mais que especial, prazer vê-lo aqui conosco, a vocês, amigos internautas. Gostei muito do equilíbrio da bola, muito obrigado pela gentileza de pensar um codinome tão bacana. Vou ser rápido, primeiro destaque do programa, seguindo o Aníbal, vou falar do Campeonato Espanhol, vou falar do campeão espanhol de 2014. Olha que belezinha. E o senhor saiba que está segurando a camisa do vice-campeão da Champions League, viu? Concordo. Atlético de Madrid, que conseguiu fazer frente ao Barcelona, ao Real Madrid, fazendo com que o futebol espanhol se revitalizasse, para que não ficasse fechado e restrito apenas a 2 clubes. Muito importante a conquista do Atlético de Madrid. Pode ser que eu fure o destaque inicial do Rafael Jacobucci, mas eu não vou poder me furtar rápido, né? Parabenizar a todos os torcedores do Corinthians pela inauguração do seu estádio, o estádio Itaquera, Arena Corinthians, né? Um sonho do corintiano em ver seu time jogando no estádio que ele pode chamar de seu. E não só o Corinthians, todo o futebol de São Paulo, do estado e do Brasil, porque com o Corinthians forte, cada vez mais forte, o futebol fica mais forte. Boa noite a todos. Muito bem, então este é o programa que se apresenta para hoje, claro, também com o nosso nariz da bola, o faro da bola, Rafael Jacobucci. Olá, Jacobucci, boa noite. E hoje na função de comentarista, né? Hoje na semana sua, passada, né? como na sua. Tá correto? Simpatia da bola? Não sei, a gente adaptou. A gente adaptou, o Paulo né? Arnaldo que adaptou isso certa vez, quando ele fez essa função, e ganhou até beijinho de internauta, viu? Boa noite, Leandro Martins, boa noite, Mário Cardoso, ao nosso colega Aníbal e ao nosso convidado, que hoje é especialismo. Você que é amante do futebol, o programa está um prato cheio, sensacional, marcante para nós, cronistas do Esporte na Rede. E meu destaque inicial, iria aproveitar sobre a Arena Corinthians, né? Mas aproveitando o gancho sobre o assunto Corinthians, em entrevista aos colegas de imprensa, ao canal de TV fechado, o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, Ronaldo Ximenes, declarou que o Lodeiro está praticamente certo com a equipe de Parque São Jorge. Hoje, na tarde, né, dessa terça-feira, mais específico às 3 horas da tarde, iria se reunir dirigentes do Esporte Clube Corinthians e também do Botafogo para acertar com esse meio atacante uruguaio, que pode ser sim um novo reforço para o Corinthians na quantidade de Campeonato Brasileiro. O Corinthians agora tem uma grande arena, mas tem um time pífio neste Campeonato Brasileiro. Precisa contratar para buscar um título e uma Libertadores, que será importante em 2015, já que o Corinthians tem um estádio próprio. Muito bem, e você já viu aí ao lado de Rafael Jacobucci, pela imagem, espero que você tenha reconhecido. Se você é muito jovem, que não é o nosso caso aqui da bancada já, né? Se você é muito jovem, você não vai reconhecer. Mas se você já tem aí um pouquinho de estrada rodada no futebol, você vai saber que hoje trouxemos ao Esporte na Rede um legítimo tricampeão brasileiro de futebol. 1975 e 76 pelo Internacional de Porto Alegre, 1977 pelo São Paulo Futebol Clube e uma verdadeira cabeça pensante deste esporte bretão que se pratica aqui no Brasil. Rubens Minelli, boa noite, seu Rubens. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite, o prazer é meu estar aqui com vocês e vamos esperar que o programa seja bom realmente, né? Estão enchendo a bola demais, de repente a bola fura. Pois é, o senhor pode dizer no final eu peço depoimento do senhor que o senhor achou do programa, combinado? Pois não tem problema nenhum. Seu Rubens Minelli, pelo amor de Deus, eu quero muito a sua análise do futebol atual, porque o senhor viveu aí o tempo passado do futebol, quando se chamava romântico, né? Também a gente não sabe, a gente não vivia no meio do futebol. Você pode falar se era mesmo romântico ou não, ou se tinha também os perrengues que tem hoje em dia. Mas há muita diferença do futebol, do seu tricampeonato lá na década de 70 pro de agora? Muita diferença, principalmente no salário dos jogadores.
Isso foi o que mudou mais. Mas dizer que eles também naquele tempo jogavam pelo coração, pelo amor à camisa, não é verdade. Eles jogavam pelo salário também. E reclamavam muito quando não recebiam. Quer dizer, tinha a mesma coisa que tem hoje. De uma maneira geral, o futebol teve muitas modificações, a preparação física cresceu muito, os esquemas táticos também, e hoje em dia o jogador de futebol, além das qualidades, desculpa, além das qualidades técnicas, ele é obrigado a ser um esportista realmente, porque ele tem que fazer as funções que são determinadas a ele, e naquele tempo não existia marcação. A marcação acontecia depois de 15 segundos. O futebol era mais lento, não era tão físico também. Era muito mais fácil para jogar, porque você tinha tempo de pensar. E você tinha tempo de olhar para fazer. E hoje em dia você tem em primeiro lugar que ganhar a bola para depois, então, pensar o que vai fazer com ela. Antes de eu passar aqui para os comentaristas, eu quero que o senhor fale um pouco também, e o Jacobucci pegou muito bem nessa tecla num texto que ele escreveu para o blog do Esporte na Rede, que eu acho importante, e ouvi de outras pessoas também, Jacobucci, o mesmo raciocínio que você desenvolveu lá, por isso parabenizei pelo texto, de que parte da culpa do momento técnico que o futebol brasileiro vive hoje é culpa dos treinadores. O senhor concorda com isso? É evidente que sim, né? Porque o jogador de futebol nunca perde jogo, o único que perde jogo é o treinador. Você perde por pênalti, ele chuta o pênalti fora, querem mandar o treinador embora. Então, para dizer, só para dar um exemplo bem recente da importância do treinador, veja o Barcelona. Quer dizer, um time que continua com os mesmos jogadores lá, e até reforçados com o Neymar. E o que eles estão fazendo? Estão jogando, nem 20% jogavam quando o treinador era o outro, não é? Que era o Guardiola. Então, de uma maneira geral, eu acho que o treinador é muito importante. E só para se falar da importância do treinador, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conheceu algum time campeão que não tivesse treinador? Não existe. Então está respondida a pergunta. Não, mas a minha pergunta só no nível técnico foi o seguinte, o Jacobucci defende, e eu concordo muito com ele nesse sentido, que os técnicos hoje pensam primeiro em marcar e depois em atacar. E por isso a qualidade técnica caiu tanto. O senhor acha que é por aí? Não, o futebol ficou dessa maneira. Chegou a um ponto em que... E por que chegou a esse ponto, senhor Rubens? É porque é muito mais fácil você defender do que atacar. E é muito mais fácil você ter defensores do que atacantes. Então, pela carência, às vezes, de um atacante, o treinador é obrigado a fazer um sistema mais defensivo para jogar em contra-ataque. Então ele passa a partir do empate sem um bom resultado para ele. E de uma maneira geral, o campo ficou pequeno pela atividade com que os jogadores hoje procuram o espaço. E hoje são atletas, realmente são atletas, são jogadores que correm no campo 8 km, 7 km, 12 km durante 90 minutos. Né? Agora, em 90 minutos ele pega na bola nem 10 minutos, nem 5 minutos. Né? É curioso, complicado. Então você vê como é que a coisa ficou difícil. Então, se você tem que correr sem a bola tanto tempo, por quê? Porque te falta espaço para você correr com a bola. E isso tudo gera um desgaste físico, claro, também. Eu acho que deveria se criar uma situação, porque todos os esportes já tiveram modificações das suas leis, né? Só o Brasil, o futebol da nossa International, qualquer coisa lá, né? Ele continua com as mesmas regras de quando foi fundado esse esporte. Então, isso talvez dê uma conotação bastante difícil para você poder julgar de uma maneira correta o que seria se as regras fossem modificadas. Nós temos no futebol duas coisas, até eu estava comentando com o Mário. O futebol é a única coisa, hoje em dia, eu cansei de ver jogo pela televisão, de estudar esquema tático de adversário, de gravar os jogos e depois ver mais 2 ou 3 vezes os pontos fracos, os pontos fortes, o que meu time iria fazer. E a partir do momento que eu parei, eu quero ver espetáculo, futebol. Então eu aprendi a ver duas coisas. Como eles cospem dentro do campo, né? É incrível, né? Eu acho que eles estão pensando que estão adubando o campo, né? Porque é o único esporte em que o jogador de futebol, o esportista, cospe no campo de trabalho. Né? E outra coisa também é a limitação aérea, né? Eu tenho que botar um radar ali, né? Porque é o único esporte também que a bola sai fora do campo no ar. Né? É curioso isso, né?
Porque em todos os outros esportes, a bola para ficar fora de jogo, ela tem que cair fora das 4 linhas, fora do campo de jogo. No futebol, não. Ela passou por cima. Então, tem que arrumar o tiro ao pombo, né? Quer dizer, na hora que a bola passar, dá um tiro na bola para a bola cair e não tem o jogo. Então, isso tudo influiu bastante na maneira do próprio futebol não evoluir. As regras continuam as mesmas, o pragmatismo continua o mesmo, né? E as coisas vão ficando difíceis dentro do campo. O que é uma pena. E quem não muda as regras, o senhor citou a International Board, mas também pode começar com B, que a gente não pode falar aqui no ar, né? Porque não muda essa porcaria dessas regras. Senhores, vamos lá. Bom, senhor Rubens, o senhor falou da questão do esquema tático, né? Que o senhor ficava estudando os esquemas táticos do adversário. Hoje em dia me soa, é um assunto de extrema importância, né? Nós, até jornalistas, né, treinadores e gente que acompanha o futebol, saber identificar, né, os esquemas táticos que os times desenvolvem, né? De uma maneira geral, isso é senso comum, a gente até escuta falar, o jogador brasileiro é tido como meio que indisciplinado taticamente. O senhor concorda com essa afirmação? Concordo. Eu já disse anteriormente que o jogador brasileiro com a bola no pé é um artista e sem a bola é um poltrão. Porque agora nós estamos aprendendo que o futebol, hoje em dia, tem que ser jogado de uma maneira totalmente diferente. Você, quando não tem a bola, é que você passa a ser importante. Quando você tem a bola, você sabe o que fazer. Principalmente no futebol brasileiro. Então, as coisas estão caminhando dessa maneira. Agora, eu sou um velho de 85 anos, né? Mas eu tenho 85 anos. E não sou um velho coroca, não. Não é? Porque eu me interesso... A velhice está na cabeça, seu Rubens. O senhor não está velho. Mas, de qualquer maneira, a única coisa que eu acho que eu não posso ser chamado é de ultrapassado. Porque há 35 anos atrás eu fazia o que hoje é ideal para o futebol. Então são 35 anos na frente daquilo que está acontecendo hoje, né? Porque os meus times naquela época, quando ganhava títulos, eram times de futebol que se defendiam bem e atacavam bem. E hoje é necessário que tenha isso. Para ter êxito no futebol, é necessário que as equipes tenham exatamente isso. Atacar bem e defender melhor. O senhor não foi tricampeão brasileiro à toa, não. Fala aí, Marião. Manda bala. Eu sei que o Rafael e o Aníbal vão fazer muito boas perguntas para você, Minelli. A gente veio juntos de São Paulo para cá. Aquelas que darão tempo de fazer, claro. Eu vou queria que você contasse aqui uma daquelas histórias que a gente veio falando. Eu queria que você falasse da sua chegada ao Palmeiras em 68, em 69, a conquista do título de 69. Você mesmo disse que foi muito importante para a sua carreira e para a sua vida pessoal. Então, em homenagem aos nossos amigos palmeirenses, se eu contasse como foi. Eu trabalhei no Palmeiras 5 anos nas divisões de base, depois fui para o América de Rio Preto. Saí do Palmeiras em 63 e voltei em 69 para treinar o time principal. E naquela ocasião eu era treinador de time pequeno, né? E o Palmeiras sonhava como era, naquela ocasião, o time mais organizado do futebol brasileiro, curioso, né? Mas era realmente. Os clubes mandavam os seus empregados aprender no Palmeiras como é que se administrava o futebol. E na ocasião, no campeonato que eu fui disputar, o primeiro campeonato, nós tivemos, quando eu cheguei, foi um jogo em que jogou o Artime, a última partida, a única que jogou o Artime comigo, logo ele foi vendido. Até eu disse para o presidente, eu pedi reforço, já está mandando embora o artilheiro. É mais ou menos um negócio igual hoje, né? O artilheiro vai embora, né? Os zagueiros estão com medo de fazer gol, de repente eles mandam embora, porque marcou 5, 4, 5 gols já. É verdade. Né? Mas o que aconteceu na ocasião é que, deixa eu me situar bem assim agora. Voltando da viagem que foi antecipada ao começo do campeonato. Então nós chegamos aqui no Brasil, depois, numa terça-feira, porque o campeonato ia começar uma determinada data. Como a organização era espetacular na CBF, eles adiantaram 30 dias o começo do campeonato. E nós estávamos na África, quando recebemos o negócio, a ordem para voltar com urgência, que nós tínhamos um jogo marcado para quarta-feira, isso era sábado.
Não é? A Então CBF nós tínhamos que sempre foi a mesma, né? jogamos no domingo e voltamos correndo para cá. Então chegamos aqui na segunda-feira, de manhã, à tarde reuni o pessoal e botamos no ônibus leito para ir para o Rio, que nós jogávamos contra o Flamengo, o primeiro jogo, com praticamente eles sem poder descansar. Então fomos de ônibus leito para o Rio de Janeiro. Né? Chegamos lá, perdemos 2-0. E depois do segundo jogo, nós jogamos contra o Internacional em Porto Alegre, o Internacional voando, né? Perdemos 3-0. Terceiro jogo jogamos em casa contra o América do Rio, estávamos ganhando 2-0, começou a chover, eles fizeram 2 gols de contra-ataque e empatou. O quarto jogo jogamos contra o Cruzeiro. O Raul, o goleiro, foi a maior figura em campo. No fim do jogo, o Minuca foi parar uma bola, bateu na canela dele, sobrou para o Tostão empurrou, nós perdemos o terceiro jogo. Depois fomos jogar na Bahia, a mesma coisa, martelamos e não a equipe não fazia o gol, né? O Picasso era o goleiro naquela ocasião do Bahia, né? E perdemos de 1-0. Então, quando começamos o campeonato com 9 pontos perdidos em último lugar desse campeonato. E então é aquela onda para me mandar embora, né? Porque tem que mandar treinador pequeno, tal, isso aqui. Mas também não tem nenhuma diferença de hoje em dia. Mas o curioso de tudo é o seguinte, que nessa viagem que nós fizemos para a Europa, que nós fomos para a África e depois fomos para a Europa, nós conseguimos ganhar o Carranza, que era um torneio importantíssimo na ocasião. Foi a primeira vez que alguém fora da Península Ibérica levava o troféu, não é? E depois jogamos no aniversário do Barcelona e ganhamos 2-0 do Barcelona lá no campo, né? 2-0 com 2 gols do Ademir da Guia, acertamos uma partida maravilhosa. Né? E aí, quando chegamos aqui, o time cansado e aqueles jogos seguidos, perdemos 9 pontos. Né? E aí, tentando me mandar embora, e o Jimenez Lopes, diretor, falou: você é diretor da bocha, vai jogar bocha lá. Você é diretor de natação, vai tomar conta da tua piscina lá, porque o treinador sou eu, o diretor sou eu, e o treinador vai ficar. Não perdemos mais nenhum jogo e fomos campeões brasileiros. E o último lugar foi para primeiro. Então, o meu começo foi exatamente esse, né? Eu comecei com o primeiro campeonato que eu disputei no Palmeiras, eu tive a felicidade de ganhar. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Tite, né? Perdeu do Tolima, manda embora, ficou e foi campeão do mundo. Quer dizer, coisas que acontecem no futebol. Antes de você, Jacobo, já estamos quase com o primeiro bloco aqui adiantado, deixa eu pôr a Copa do Mundo, que daqui a pouco tem reportagem do Flávio, a gente precisa dar uma acelerada, depois você pergunta a Luciane também. Copa do Mundo tá aí na tela, o grupo F é o grupo da Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Começa então por você, Nariz, já que você não falou nada, analisa aí pra gente. A Argentina que se apresentou hoje, né, aos treinamentos, é a favorita. O Messi, eu acho que precisa dar uma resposta muito boa para o seu povo argentino. Ele que, desde criança, desde garoto, defendeu as categorias de base do Barcelona. Pode ser considerado um cidadão espanhol pelo tempo que viveu e precisa dar uma resposta para a sua nação. Então, eu acho que uma Copa no Brasil e o Messi, lógico, em alta, não é porque ele veio de numa ruim temporada agora do Barcelona, mas ele tem qualidade para levar a Argentina a uma semifinal, pelo menos a uma final contra o Brasil. Eu acho que a Copa dele ele precisa vencer, até para chegar no mesmo patamar do Maradona. Como ele disse recentemente, né? Para chegar ao mesmo patamar com o maior ídolo argentino, eu preciso ao menos ganhar uma Copa do Mundo defendendo o meu país. Eu acho que pode chegar sim a hora do Messi na Copa aqui do Brasil. E aí, senhores, Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria, teremos surpresas? Bom, acredito que não. A Argentina é um grupo com 3 participantes, né? Porque a Argentina, para mim, já também não deve ter tantas dificuldades para passar. A segunda vaga deve, para mim, ficar entre Bósnia e a Nigéria. Se a Nigéria apresentar o mesmo nível que apresentou na Copa das Confederações do ano passado, é séria candidata a não se classificar. A Bósnia tem um time bem arrumado, é um time europeu, bem aplicado taticamente, vai disputar a primeira Copa do Mundo, que é uma grande motivação para eles, né? E, então acredito que a equipe da Bósnia deva disputar aí, tem alguma vantagem contra a equipe da Nigéria. A Nigéria tem alguma vantagem porque atua no Brasil, né? Tá, de certa forma, mais acostumada com a temperatura do que faz aqui nas regiões, principalmente no Nordeste, né? Mas eu acredito que a segunda vaga deva ficar entre essas duas seleções com um pouco de favoritismo para a Bósnia, pouco. E aí, equilíbrio? O Irã é sempre aquele time muito forte e tal, os jogadores jogam todos lá, ninguém joga fora, um time inexperiente, dificilmente vai oferecer resistência às outras seleções. A Nigéria tem aquele Obi Mikel, né, que joga no Chelsea, que é um bom jogador. É uma seleção africana que não tem mais aquele gingado tão encantador como que encantou o mundo em 94. É uma boa seleção.
E a Bósnia tem, como você matou a pau, para mim, no meu ver, essa coisa de ser estreante, faz com que os jogadores estejam vibrando com a Copa do Mundo e tal. E é uma seleção da região dos Balcãs, da antiga Iugoslávia, que tem tradição em jogar um futebol ofensivo envolvente. E é assim que a Bósnia joga. Já foi uma pena não ter vindo para outra Copa, que ficou na repescagem. Aquele Dzeko, que é o comando. Exatamente, é o principal jogador da Bósnia. Acho que se não se ressentir por conta da temperatura, eu acho que fica com a segunda vaga. A Argentina joga em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, na primeira fase. Melhor impossível, né? Vai passar voando. Tem a Alemanha no meio do caminho. Mas a Argentina e o Uruguai estão muito acostumados a jogar aqui no Brasil. Talvez o único ponto fraco que eu vejo da seleção argentina é do meio para trás. Nós temos aí, a seleção argentina não tem laterais assim que nós podemos... né? Que a gente fala, puxa, que laterais, né? Técnicos. Não, são laterais medianos, né? Cumprem o seu papel com grande eficiência, marcar, apoiam, não com tanto brilhantismo, mas apoiam também, mas o grande destaque argentino realmente é do meio para frente. Aí do meio para frente você tem Agüero, Di Maria, Messi, enfim, grandes jogadores, Higuaín também. Um sistema ofensivo mais equilibrado e respeitado que eu acho que é da seleção brasileira. Sobre a seleção argentina, sistema ofensivo maior que a nossa. Tem o Rubens Minelli pode falar com bastante propriedade do treinador da Argentina, né? O Alejandro Tabella foi meu jogador quando eu estava no Grêmio. É um rapaz sensacional, um caráter extraordinário, muito educado e merece ter sucesso, sabe? É uma daquelas pessoas que você gosta de que ele tenha sucesso, porque realmente ele merece. Você torce pelo cara, né? Ele era titular da seleção argentina quando o Grêmio o contratou. E ele era no meio esquerda titular e se machucou. Ele teve um problema, não sei se é de ácido úrico. Um prêmio, ele ficou afastado. Fala só um pouquinho mais perto, Rubens, pessoal te ouvir lá. Fala só um pouquinho mais perto do microfone, pessoal. Eu não sei honestamente o que era, mas ele ficou afastado quase 5 jogos e entrou o Osvaldo para jogar no lugar dele. E quando ele sarou, o time estava muito bem, não é? O Renato Gaúcho tinha saído porque tinha operado o joelho. E eu lancei o Valdo, que depois jogou na seleção brasileira há muito tempo, e o time se acertou. E quando o Sabella sarou, ele ficou no banco. E a imprensa, como sempre, né, querendo... Fumaça já tinha, né? Queria incendiar, só faltava incendiar. Né? Ela começou a cobrar, por que não joga o Sabella, por que isso, por que aquilo, tem que botar o Sabella, titular da seleção argentina, reserva no Grêmio, não é possível, né? E um dia o Sabella pegou o microfone e falou, olha, eu vim aqui para ser jogador do Grêmio, eu não vim aqui para ser titular do Grêmio. Por isso eu queria que vocês deixassem quem está jogando jogar, porque quando chegar a minha vez eu vou voltar a jogar. E quando eu voltar a jogar, eu tenho certeza que eu não vou sair mais. Mas por enquanto, eu sou aqui, eu não tenho, no meu contrato não tem nada que diz que eu sou titular. Então, por aí você vê até que ponto ele tem caráter. É um rapaz muito bom, torço para... Eu não gosto, honestamente, de duas facções de povo que não me agradam, né? O argentino, se bem que eu tive grandes amigos argentinos, quando eu vou na Argentina eu sou bem recebido, eu não gosto do tipo, da arrogância do argentino, né? E daqui do Brasil eu não vou falar do que eu não gosto, não. Em termos de politicamente correto, ótimo, né? muito bom. Em off a gente conversa. Deixa eu dar uma acelerada aqui, eu vou fazer esse bloco um pouquinho maior para a gente poder passar a reportagem e se o brasileiro cair, paciência. Nós mandamos aqui o nosso repórter Flávio Santos, que está aqui, veio para comentar a reportagem também, vai comentar junto com a gente aqui. Mandamos o Flávio Santos para pegar o trem em direção ao Itaquerão. Né, mais ou menos 5, 6 horas da tarde, que é o horário que vai ter jogo, né? Afinal de contas, nessa Copa do Mundo. E aí ele encontrou um cenário que você vai ver agora. E aqui começa a terceira edição do lado B da Copa, mais exatamente na Estação da Luz. Farei uma viagem de 18 km entre a Estação da Luz e a Estação Corinthians Itaquera, que fica em frente ao estádio de abertura da Copa. Logo na entrada, como vocês podem ver, fica a nítida beleza da estação localizada no centro de São Paulo. Pena que a beleza não dá as caras na plataforma.
do trem que segue rumo ao Itaquerão, que é da linha 11 da CPTM. Uma multidão se aglomera sempre que um trem se aproxima da plataforma. E tal como um rolo compressor, essa multidão embarca furiosamente na composição. Os intervalos não são longos. E poucos minutos depois, a mesma cena é repetida. Outro embarque selvagem acontece. Como não basta olhar, eu, Flávio Santos, embarquei também num desses trens e sofri na pele com o embarque animalesco, no horário de pico, por volta das 18 horas e 11 minutos. A viagem não é demorada, a composição trafega em boa velocidade. O que incomoda mesmo são as condições subhumanas dentro dos carros. 31 minutos depois, já desembarco em Corinthians e Itaquera. Mas o que acontece para o cidadão da Zona Leste ser transportado em condições tão precárias? A causa é a ausência de empregos na região. Essa reportagem da Veja deste ano, 2014, mostra a intenção da prefeitura em estimular a criação de empregos nas cercanias do Itaquerão. Em 2004, nessa reportagem da Folha de São Paulo, mostra que a disputa eleitoral já tinha como um dos principais assuntos o desenvolvimento no entorno da Jacú-Pêssego, uma grande avenida da região leste de São Paulo. Mas, como vocês verão, nada saiu do papel até agora. Uma visita a Jacú-Pêssego comprova que pouca coisa foi realizada. Vilas, matagais e terrenos baldios fazem parte da paisagem. O terreno de uma antiga metalúrgica, então destinado à construção de uma universidade federal, ainda não passa de um lugar cheio de mato. Como o problema pouco é bobagem, as autoridades ligadas ao transporte já estão preparando mudanças drásticas para os dias de jogos do Itaquerão. O metrô não seguirá até Itaquera. Os trens serão expressos e exclusivos para os turistas. E toda a circulação de ônibus será desviada da Radial Leste para a Avenida dos Campanelas, uma avenida estreita e sem condições de abrigar o tráfego pesado de ônibus articulados e lotações da região. Sinal de problemas e prenúncio de caos por aí. Flávio Santos para o Esporte na Rede. Lado B, né? E aí? Tá tudo certo? Tá coisa nenhuma. Flávio, fala um pouco pra gente. Passa o microfone pra ele, Mariano, por favor. Acho que dá pro Gepeto achar o Flávio lá atrás. Como é que foi fazer essa reportagem aí, Flávio? Fala um pouco pra gente. Boa noite, obrigado pelo convite, primeiramente. Bem, eu sou usuário da linha, não nesse horário, né? Em outro horário, eu mudei até meu horário de trabalho para fazer esse caminho no horário de pico, né? E como morador da Zona Leste, eu recebi o Itaquerão como uma promessa que a Zona Leste seria desenvolvida. A Zona Leste finalmente teria um bolsão de empregos, teria empresas, teria finalmente seu desenvolvimento econômico. E eu sou testemunho ocular de que na frente do Itaquerão vai ter um legado, só que é o mesmo é um legado do tipo que afundou o trânsito de São Paulo. Porque está tudo muito focado no sistema viário. Você chega na frente do Itaquerão, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir até lá, tem um monte de viaduto, um monte de túnel. Só que o fulcro da questão, o ponto central, não foi atacado. A Universidade Federal, que foi prometida de ser construída a 2 km do Itaquerão, está cheia de terreno lá, com artesana, com entulho, com tudo. Tanto que eu fui lá, só tinha um segurança. Segurança na cabininha lá, estava até dormindo segurança, na hora que eu cheguei. Então, eu sou uma testemunha ocular do que não foi feito. Vão falar em legado, só que não teve legado nenhum. E uma coisa que eu acho que é o ponto central dessa reportagem é que esse é o Expresso da Copa, que foi elogiado no domingo. Eu vi muita gente feliz no domingo, que fez a viagem de 19 minutos. Só que o povo da Zona Leste é transportado assim, desse jeito. Agora, a pergunta que eu faço é, será que o cidadão que vai assistir o jogo no Itaquerão, o turista que vem de outro país, ele merece ter um tratamento melhor do que o pessoal que desenvolve a economia aqui do país, que deixa seu salário aqui, que contribui com impostos? Essa é a pergunta que eu deixo no ar aqui para todo mundo. Excelente sua análise, excelente sua reportagem e fica aí puxão de orelha, né? O governo tem que governar para todos, né? Para absolutamente todos, para todas as classes sociais, inclusive para os ricos, mas muito mais também para os pobres. E é isso que o governo não faz. Aliás, nenhum governo faz, infelizmente.
Site do Esporte na Rede, acesse lá também esportenarede.org para conhecer mais do nosso programa. Clique lá e não adquira nossos produtos e compre as camisas da nossa campanha. Hoje eu estou aqui de Esporte na Moral, mostra aí, Pedro. Esporte na Moral, esportenarede.org, você clica lá e pode adquirir o Esporte na Moral pela moralização do esporte, para não acontecer essa vergonha que você viu aí na reportagem que a gente exibiu. Olha aí o Esporte na Moral, tá aqui, ó. Você pode adquirir nossa caneca também, caneca personalizada com seu nome, vou até pegar aqui, ó. Já põe tudo no mesmo foco aqui, ó. Essa é a camiseta que o GP tá mostrando e aqui a caneca, ó, que pode ser a caneca personalizada com o seu nome. Essa é a minha, aqui do apresentador do programa, olha que beleza, Leandro Martins. A do Mar a gente precisa mandar fazer, viu, Marcos? Você chegou agora ainda, o caçulinha da bola, informalmente falando, então, mas você pode mandar aí fazer lá a sua canequinha. Aproveite, clique e compre os produtos do Esporte na Rede. A gente vai fazer uma pequena pausa no Esporte na Rede. Na volta tem pergunta do Jacobucci pro Rubens Minelli, tem pergunta da Luciane pro Rubens Minelli, tem participação do internauta e tem dica cultural hoje, claro, tem a ver com o técnico. E aproveita, responda a nossa pergunta, que ninguém respondeu aqui ainda, principalmente o convidado de hoje, técnico de futebol ganha jogo? Ele já respondeu nas entrelinhas, mas eu quero ouvir dos comentaristas e a gente já volta. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Oi! Oi, Rita! Tudo bem? Tudo. E aí, vamos pra excursão? Eu vou, Ana, mas com outro pessoal. Por quê? Arranjei outro ônibus bem mais em conta. E eu vou chegar lá do mesmo jeito. Então tá. A gente se vê lá. Até. Tchau. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Tudo bem, Esporte na Rede está de volta já com o seu segundo bloco. Se você não participou ainda, hora de participar. Não é, Luciane Bruno? Verdade. Se você ainda não participou, por favor, participe, mande a sua pergunta, o seu comentário. Aqui para o Esporte na Rede você participa também pelo Facebook ao vivo. Você conversa comigo, já estou batendo um papo com algumas pessoas. Quero mandar um beijo aqui para a Ana, de São Bernardo do Campo, e a Juliana, que estão sempre aqui prestigiando a gente. E também eu quero mandar um beijo para o Caio, de Santo André. Um grande beijo para o Caio. E claro, se você está assistindo a reprise do programa, você pode também mandar aí a sua dúvida, a sua participação para o pgmesportenarede@gmail.com. pgmesportenarede@gmail.com, que é mais um canal de comunicação aqui com o Esporte na Rede. Lembrando você aí de casa que temos uma pergunta da noite, que é a seguinte, tá? Se técnico de futebol ganha jogo na sua opinião, né? Técnico de futebol ganha jogo na sua opinião, sim ou não? Claro, mande aí a sua resposta também pelo site da UpTV e pelo Facebook. Temos aqui algumas respostas. Temos o Caio de Santo André, um grande beijo para você. Ele diz que está adorando o programa.
E ele diz o seguinte, ele acredita que o jogo é meio a meio. Ele diz o seguinte, eu acho que 50% é culpa do técnico e 50% culpa dos jogadores. Porque atualmente há muitos jogadores estrelas que realmente entram em campo sem intenção de jogar, mas de se aparecer, na opinião do Caio de Santo André. Um grande beijo para você. Ele manda aqui lembranças a todos, diz que o Leandro é um ótimo apresentador, diz que é seu fã. E ele manda também um beijo para a mãe dele, para Ana Carolina, mãe dele, um grande beijo, que ela está fazendo 50 anos hoje. Parabéns para a mamãe do Caio de Santo André. Temos também a Juliana aqui de São Bernardo do Campo, que está sempre participando com a gente. Ela diz, boa noite a todos. Sempre aqui prestigiando o programa, muito obrigada pela sua participação. Fico feliz, Luciane, que esteja melhor. Muito obrigada, um grande beijo para você. Manda abraços a todos. Que não esteja com dengue, né? Verdade, não estava com dengue, por favor. Você acredita, Leandro, que teve gente que ligou para minha casa na hora, perguntando se eu estava com dengue. E me ligaram e falaram assim, não, porque o rapaz que está no seu lugar disse que você está com dengue. Sensacional. Você está melhor da dengue? Eu falei, gente, eu não fui picada por nenhum mosquito da dengue, tá bom? Eu estava só com uma gripe básica, tá? É um fanfarrão. E ela pergunta para o nosso convidado o seguinte, quero saber do convidado se ele acha que o Brasil vai fazer bonito na Copa e levar o título. Aproveita e responde a nossa pergunta da noite também, Rubens. Técnico de futebol ganha jogo? E aí pode responder a internauta, ela pergunta do Brasil, o que vai fazer na Copa? Eu respondi essa pergunta, né? Mas eu vou responder de novo. O treinador de futebol só perde jogo, ele não ganha jogo nunca. Porque o jogador de futebol perde um pênalti, o time perde, quem perdeu foi o treinador. Eu presenciei um fato importante. Eu era superintendente do São Paulo Futebol Clube e o Carpegiani era o diretor, era o treinador. E teve um jogo em que jogou contra o Corinthians, o São Paulo, e o Raí perdeu 2 pênaltis. Quando acabou o jogo, todo mundo queria o autógrafo e a camisa do Raí, estavam xingando o Carpegiani de todos os nomes. E praticamente perdeu o título, né? Porque estava perdendo 2-1 e ia virar para 3-2 se tivesse feito os 2 gols. Então, a opinião que se faz do treinador é exatamente essa, que ele é culpado de tudo sempre. Não é? Mas, repito aqui, eu nunca vi nenhum time de futebol ser campeão que não tivesse treinador. Então, se ele atrapalha tanto, não atrapalha tanto assim, né? 2 defesas do Dida, né? Lembro muito, era o Dida o goleiro do Corinthians. 9. E o Brasil, seu Rubens, o que vai fazer na Copa do Mundo? O que o senhor acha que vai fazer na Copa? Olha, a Copa, para mim, a Copa do Mundo, eu assisti 5 Copas do Mundo. Para mim, a Copa do Mundo tem 3 facções diferentes. A primeira delas é a classificação, a primeira fase, é a mais difícil. Por incrível que possa parecer, é a mais difícil. Sabe por quê? Porque os times não precisam ganhar para classificar. Podem empatar. E é evidente que, principalmente o Brasil, jogando em casa, vai sofrer retrancas e os adversários vêm para jogar de contra-ataque aqui. Então tudo pode acontecer, porque os adversários são bons. Não é? Muito bons mesmo. O Japão já é bem mais forte do que foi. O México, nós somos fregueses de caderneta deles, né? E a... Croácia. Terra da minha mãe, esqueci o nome. A Croácia é um time que sempre foi forte, porque quando era a Iugoslávia, geralmente 10 dos 20 jogadores eram croatas, e o time titular sempre tinha 7 ou 8 croatas. Quer dizer, a parte forte da Iugoslávia sempre foi a Croácia, o time de futebol da Croácia. Então nós não temos uma moleza, não. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Depois tem a segunda fase, é aquela fase do matar ou morrer. Então todo time sabe que tem que se tomar iniciativa, atacar, porque senão... Pertinho, seu Rubens, pertinho, senão ninguém ouve. E depois na terceira fase, então, é aquela de somos campeões ou vice, né? Porque é a final. Então são 3 fases completamente diferentes, né? De uma maneira geral, o Brasil corre risco, sim, de encontrar muita pressão da torcida. Por quê? Porque o Brasil precisa jogar e convencer. Às vezes a sistemática de jogo do time adversário não permite que jogue o futebol que está e faz com que a gente ganhe pouco. O torcedor já começa, por que não puseram fulano? Por que não fizeram que... E nós não podemos de maneira nenhuma fazer com que o jogador fique com ansiedade para jogar. Ele tem que jogar dentro da normalidade. A partir daí nós temos muito mais técnica que os adversários
e devemos ganhar. Mas não são favas contadas, não. O torcedor sempre é impaciente. Esse é um grande problema do futebol. Mais um, Luciane e Bruno, vamos lá. Mais um pouquinho. Temos de aqui internauta também a Ana Carolina, ela é de São Bernardo do Campo, a primeira vez que ela está assistindo, mais uma Ana aqui, telespectadora do programa, um grande beijo para você. Ela quer saber do nosso convidado qual foi o momento da carreira dele mais marcante. Pode falar, senhor Rubens. Não, de uma maneira geral, a fase que eu passei no Internacional de Porto Alegre foi a melhor da minha carreira. Mas o título mais significativo para mim foi aquele título que eu contei no começo aqui, em que o Palmeiras saiu do último colocado e conseguiu ser campeão do Robertão naquela ocasião, que era o Campeonato Brasileiro. Hoje então, é reconhecido pela CBF, né? Reconhecido, Hoje agora é reconhecido reconhecido. O Zagallo conseguiu que se fizesse, porque o Zagallo foi campeão no ano seguinte. No primeiro ano, em 69, o Palmeiras perdeu 9 pontos e foi campeão. No segundo ano, perdeu o último jogo para o Fluminense e foi vice. Chegou invicto na final. Então, aí aconteceu isso e hoje é reconhecido e foi o trabalho do Rubens. Para quem não sabe, né? Trabalho do Rubens Minelli. Mais, Luciane? Temos aqui a Gisele, tá? Ela é de Santos. E ela diz que adora o programa, ela manda aqui abraços a todos. Ela disse também que é a terceira vez que está assistindo o programa e está adorando. O programa realmente é um esporte de qualidade. Ela quer saber aqui do nosso convidado quem ele admira na atualidade como treinador e como jogador. Só antes dele responder, quero falar para a Ana, que está assistindo aqui pela primeira vez, Ana Carolina, que o Esporte na Rede vai ao ar toda terça-feira aqui na UpTV, no site uptv.com.br, ao vivo, das 8 às 9 da noite. Agora a gente está começando um pouquinho mais cedo, 7h50, mas você ligando aqui 8, você não vai perder nada não. Depois qualquer coisa você assiste o programa sob demanda, mas oficialmente das 8 às 9 da noite, toda terça-feira ao vivo. Pois não, senhor Rubens? Você quer me repetir? Então, ela quer saber o seguinte, qual técnico, né, na atualidade que o senhor admira e qual jogador da atualidade que também que o senhor admira? Bom, treinador eu admiro uma porção deles aí, principalmente essa nova geração, tem alguns que realmente levam um jeito. Né? Os mais antigos estão ficando velhinhos, estão ficando cansados, né? Estão sempre repetitivos demais. Né? O horizonte fechou. E vem gente com novas ideias, e nova sistemática de jogo, maneira diferente de tratar o grupo, mais condizente com a época atual, né? Então, mas de uma maneira geral é evidente que tem que ser o Filipão. De momento é o Filipão, porque o nosso futuro, o futuro do futebol brasileiro está exatamente nessa conquista. E o Filipão e o Parreira, uma dupla que já ambos são campeões mundiais, né? E o Parreira já treinou 5 seleções diferentes em Copa do Mundo, né? Quer dizer, uma pessoa super em condições de saber como comandar esse grupo. Então vamos esperar realmente que isso aconteça. Então, como jogador de futebol, você disse também, é isso que ela quer saber? Presentemente, o nosso maior jogador é o Neymar, é o único que realmente pode fazer com que as coisas saiam melhor para nós do que para o adversário. Tá com moral, hein, Neymar? Tá com moral. Levando elogio de Rubens Minelli não é qualquer um, não. Tá com moral. Luciane e Bruno, mais uma pra gente já ir para aqui para Dica Cultural? Vamos lá, mais uma pergunta do Facebook. Temos aqui a Carla, de Santo André. Ela quer saber aqui do nosso convidado qual foi a Copa do Mundo que mais marcou para ele e qual a expectativa dele para essa Copa. Ele já falou, né, que ele espera que o Brasil ganhe e tal, mas ela quer que o senhor diga qual foi a Copa mais marcante da sua vida. A de 1970. A de 82, que é tão decantada, para mim não foi. Não foi porque era uma equipe que não tinha esquema tático. Todo mundo ia atacar e dava ao adversário a condição de poder aproveitar os contra-ataques. E até hoje eu não consegui descobrir por que nós jogamos contra a Itália da maneira como nós jogamos, atacando, deixando para a Itália o contra-ataque, se a Itália só sabia jogar de contra-ataque. Isso não me entra. Então, por causa disso, eu sou contra. Sou antagônico a todas aquelas opiniões de que era a melhor seleção. Nós tínhamos talvez um dos melhores grupos de jogadores de todos os tempos. Mas a seleção deixou muito a desejar. Os próprios resultados que aconteceram com fatos mais pela qualidade do jogador do que pela feitura através de um esquema tático. Faltou o esquema de jogo, com certeza. Então vamos chamar a dica cultural do Aníbal e aí depois você faz a sua pergunta, tá, Jacobucci? Se a Luciane quiser fazer também dá tempo. Se der tempo, o Flávio faz e tem uma que é muito importante que eu preciso fazer. Vamos lá então de dica cultural.
Alexandre Aníbal. Neste momento, Luciane Bruno segura o que em suas mãos? Segura um grande livro escrito pelo Maurício Noriega, né? Atual comentarista do Sport TV. Um abraço, Nori. Filho do grande, saudoso narrador Luiz Noriega, né? Ele escreveu esse livro, né, da editora Contexto, os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. E um desses 11 técnicos está no nosso programa de hoje, né? O senhor Rubens Minelli, citado toda a carreira dele desde o início, lá passando pelo Ipiranga, depois até ele conta uma passagem que o senhor é formado em economia e assim por diante, né? Então ele conta a história, a trajetória de 11 grandes treinadores do futebol brasileiro. Então temos aí também o Tele Santana, tem o Enio Andrade, tem o Oswaldo Brandão e o Zagallo e o Filipão também seguramente estão neste livro. Então, para quem quiser conhecer melhor da vida e também dos feitos, né, que cada um desses técnicos fizeram pelos times que passaram, né, é uma obra indispensável para quem quiser conhecer a vida dos técnicos e também como que foi o processo de montagem pelo qual esses treinadores montaram as grandes equipes que atuaram no nosso futebol brasileiro. Então a dica é esse livro, Os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, do Maurício Noriega. Muito bem, muito obrigado, Luciane Bruno, com as suas unhas vermelhas, cor de cereja, mostrando aqui. E, claro, com todo o mérito, Rubens Minelli está no livro desses. Merece! Tem gente que merece as coisas e o Rubens com certeza merece. Rapidinho para vocês, técnico de futebol ganha jogo, o Rubens está aqui, hein? Sim, vocês vão falar. sem dúvida. Para mim, não tem a menor dúvida. Eu já li algumas entrevistas, inclusive eu li uma entrevista há uma semana atrás que o Alex deu há 10 anos atrás, quando ele tinha acabado de ser campeão pelo Cruzeiro. E ele falou com todas as letras que treinador ganha, treinador perde, enfim. Pessoa muitíssimo equilibrada, Alex, já há 10 anos atrás, agora mais ainda, né? Então... E aí, Marel? Não vou fazer nenhum comentário, ganha. E aí, Jacobucci? Ganha e principalmente no dia a dia, nos treinamentos, né? Preparar a equipe pós-jogo, eu acho que aí vem a função maior do treinador para ganhar um campeonato, para ganhar uma partida. Diz que treinador ganha campeonato, jogador ganha partida, né, Rubens? Dizem. Aproveite, pode emendar sua pergunta pro Rubens. Minha pergunta é que o Palmeiras está... Não faz aquela pergunta de 5 minutos, não, por favor. Rápida. O Palmeiras está prestes de contratar um Galega, treinador argentino do Vélez, né? Vencedor. E agora tem o Luiz, né? Auxiliar, foi auxiliar do Gilson Kleina no comando do Palmeiras, está com 3 vitórias consecutivas. E treinador, né? Treinador estrangeiro, dá certo no Brasil, na sua opinião? A última experiência foi um fracasso. Passarela no Corinthians, né? Passarela no Corinthians. E eu acho que nós não precisamos disso, não. O senhor certa vez porque eles, no Palmeiras, olha, né? Você veja uma coisa. Uma coisa é você trabalhar num time de futebol em que você fala, olha, estou querendo no lateral esquerdo e o cara pergunta para você, qual é o melhor do mundo? Vai buscar. Aí você faz um grande time, né, de grandes jogadores, quer dizer, aí precisa apenas domar o ego de cada um, né, e fazer com que a equipe jogue da maneira como teria que jogar, porque não falta qualidade nenhuma, nenhum deles. Né? Mas, de uma maneira geral, não... Desculpa. O que é? Não, o Galega é treinador argentino. O Galera, ele me fez essa pergunta quando nós estávamos voltando aqui, o Mário me fez, e o que acontece é o seguinte, eu não acompanhei o trabalho do Galega. Eu me lembro dele como jogador de futebol, que era um jogador razoavelmente bom, mas como eu não acompanhei o trabalho dele, não posso dar opinião nenhuma. Mas geralmente, todos os estrangeiros que nós temos tido aqui não têm tido muito sucesso. A não ser depois do Bela Gutmann, os outros todos que chegaram aqui foram iguais ou inferiores aos nossos. O Firpo Nunes até que foi bem, né? O senhor chegou a substituir o Firpo Nunes. O Firpo sim, o Firpo, com o sistema pim-pam-pum dele, foi muito bem. aliás, o Bela também está citado no livro do Maurício Noriega. Muito bem. Flávio Santos, pega no microfone do Mário, faz uma pergunta bem rapidinho, estamos chegando no final do programa. Bem rápido, 3 recados rapidinhos, por favor, Leandro. Primeiro um beijo para minha namorada, que hoje é o nosso aniversário de namoro. Um beijo, Cristilene. Um beijo pro meu pai, que também está assistindo. E um beijo na careca do Luiz, que não pôde vir hoje. Bem, Eugênio Simon. Isso, Luiz Eugênio Simon Rossi. Bem, Minelli, você falou ainda há pouco que o futebol hoje não tem mais espaço para se jogar, até porque a preparação física hoje é mais apurada. E eu sou favorável à ideia de que a FIFA modifique as regras e tire 2 jogadores de cada lado. E os times passem a atuar com 9 e assim sobre mais espaço, até por uma questão matemática, né? Menos jogadores, menos atletas correndo, mais espaços. Você é favorável a essa ideia também?
Não, não sou. Eu acho que tem que jogar mesmo. A única coisa que eu acho que não deveria ser modificada é o número de jogadores que existem. Existem coisas, né, que poderiam fazer com que as coisas melhorassem o espaço. Por exemplo, entre o meio de campo e a área, a risca da grande área, deveria ter um intermediário e a partir dali o impedimento ficava. Então ficaria um espaço muito grande na área de criação. E isso permitiria que o time tivesse mais liberdade para poder jogar e seria um jogo mais diferente. Porque você, nessa área linha imaginária que eu estou dizendo, você podia botar 3 atacantes ali, que eles não estavam na defesa, não estavam atacando. Era obrigado a segurar 3 jogadores ali. O adversário faz a mesma coisa, você já tirou desse burburinho todo 12 jogadores. Entende? Aí ficam os outros 11, os outros 10. Ficam para jogar no meio de campo e sobraria bastante espaço para nós jogarmos. Não precisaríamos mudar isso. O que nós precisaríamos era exatamente fazer aquilo que eu comentei antes aqui. E fazer com que acabasse esse negócio de limitação aérea aí, que isso está me incomodando bastante. Eu acho que permitiria o futebol, inclusive, até outras variações. Porque num escanteio, por exemplo, você podia botar 2 jogadores fora do campo e botar a bola para aqueles, na cabeça deles, para eles botarem a bola para dentro do campo. Então são coisas que eu acho, meu ponto de vista, não sou dono da verdade, mas eu acho que os 11 deveriam permanecer. O que nós deveríamos é arrumar uma maneira de fazer com que esses 11 pudessem jogar com mais espaço. De repente acabar com o impedimento, não sei, né? Foi mais acabar com o impedimento não dá certo. Não? Não, eu vou explicar por quê. Vamos admitir, não tem mais impedimento. Aí eu ponho 5 jogadores meus na linha de fundo tua, né? E você põe na minha. Então nós estamos aqui com 6 ou 7 jogadores para jogar no campo todo e fazer um churrasquinho no meio. Exato. Banheiro. Um bico do lado pro outro. Você vê como que analisa o futebol, analisa diferente. Minelli, diz uma coisa. Apesar talvez da gafe tática do Tele que a gente tenha comentado aqui em 82, é público e notório que ele ajudava a formar atletas, né? Ele dava fundamento para os atletas e de repente fazia até quem não era craque jogar bem. O senhor acha que falta hoje técnico no futebol brasileiro que consiga trabalhar o atleta ou não dá tempo de trabalhar porque o atleta tem que entrar muito cedo, já é jogado aos leões e já o empresário já bota para jogar e tem que vender e vamos que vamos? Não, em qualquer esporte ou em qualquer coisa, em qualquer segmento de atividade humana, a repetição faz com que haja uma melhoria na execução. Entende? E o Tele usava isso. Ele fazia bastante coletivo, né? Era pouco esquema tático. Ele usava bastante, muito coletivo, fazia com que o time se entendesse bem, né? Fechava bem os espaços daqueles lugares onde o time era mais frágil, né? E atacava quando podia, mas era um time sempre coeso. Aí, o Tele teve muito mérito em fazer tudo isso. Agora, você disse o gafe do treinador, mas eu não acho que foi o gafe dele. Eu acho que os nossos meninos se empolgaram demais e acharam que iam ganhar o jogo de 5-0, 4-0, 6-0. Não, mas aí não é o papel do treinador segurar, Rubens? Aí é o papel do treinador segurar. Fala onde vocês estão indo, peraí. Bom, esse é um ponto de vista que nós jamais vamos saber o que aconteceu, né? Pelos jogadores que eu conheci, que eram meus jogadores, que eu perguntei, todos eles me disseram, ficaram no ar, na dúvida, ou preferiram não falar. Então, aí tem coisas que realmente nem Deus acredita. Excelente o seu relato, Rubens. Pra gente não ficar sem o brasileiro, só vou colocar na tela os resultados pra gente fechar o programa. Então, ó, o que aconteceu nesse final de semana? Goiás ganhou do Botafogo de 2-0, esse jogo foi no meio de semana. Cruzeiro 3, Coritiba 2, Flamengo 0, São Paulo 2, Corinthians 0, Figueirense 1. Atlético Paranaense 1, Chapecoense 1, Sport Bahia foi adiado por causa da greve militar. Vamos lá. Grêmio 1, aquele time que não deve se nomear do Rio de Janeiro, 0. Santos 1, Atlético Mineiro 2. Vitória 0, Palmeiras 1. Criciúma 0, Internacional 0. Vamos então para a rodada rapidinho, rodada que vai acontecer aí agora nesse meio de semana. Já amanhã, para você que vê o programa Esporte na Rede ao vivo, tem Flamengo e Bahia no Moacirzão às 7h30. Também 7h30 tem Coritiba Internacional no Couto Pereira. Mais tarde um pouquinho tem Cruzeiro Esporte no Mineirão às 9h. E Criciúma e Chapecoense jogam no Heriberto Rio às 9h. Decisivo esse jogo. Quem qual? Perder vai cair. Acho que os dois vão. Mesmo que empate. Aí o time que não deve ser nomeado, o tricolor do Rio de Janeiro, pega o São Paulo no Maracanã, 10 horas. Ainda na quarta, Corinthians Atlético Paranaense
Tá aí no Canindé, mas não vai ser no Canindé. Vai ser no Tá Canindé. confirmado no Vai ser Canindé. no Pacaembu, né? Não, vai ser. Corinthians e Cruzeiro dia 29. Em Corinthians, Atlético 4 da Paranaense, Canindé, então, 10 horas da noite. Grêmio e Botafogo, Alfredo Jaconi, também 10 horas. Para terminar a rodada na quinta, tem Palmeiras e Figueirense na Fonte Luminosa, em Araraquara, 7h30. Goiás e Santos jogam no Serra Dourada, também 7h30. E às 9h jogam Vitória e Atlético Mineiro no Joia da Princesa, este é o Campeonato Brasileiro. Luciano e Bruno, muito obrigado. Até a próxima. Até semana que vem. Boa noite aos nossos comentaristas. Boa noite ao nosso convidado. Foi um prazer conhecê-lo, um prazer tê-lo aqui hoje. E claro, você aí de casa, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E claro, né, toda terça às 7:50, né, Leandro? A gente tá começando um pouquinho mais cedo, oficialmente 8 horas. Mas quero mandar um beijo especial. Quem ligar vai pegar o programa em andamento, já não tem problema. Depois dá pra ver tudo. Além aqui do prazer enorme de conhecer o Rubens Minelli, quero mandar um beijo para a Aline lá de Recife, que ela me mandou várias mensagens durante a semana. Muito obrigada, Aline. Quero mandar um beijo enorme também para a Ana e para a Juliana, que estão sempre participando. Encontrei com elas. Elas mandaram um beijo enorme para você e para todo mundo. E também, né, para o pessoal lá de casa. Já fizemos um convite para elas virem conhecer aqui, né? Verdade. Venham aqui no estúdio. Inclusive, eu depois vou conversar com você, que eu acho que a gente vai trazer umas pessoinhas também, os amigos do Toninho, né? Vamos, eles vão bora. vir. Então eu quero mandar um beijo especial para todo mundo. Muito obrigada pela participação. E claro, terça-feira que vem estamos aqui mais uma vez no Esporte na Rede. Um grande beijo a todos. Legal, muito obrigado, Luciano e Bruno. Mário Cardoso, o equilíbrio da bola. Achamos o seu apelido. Obrigado, Marião. Até a próxima. Legal, Leandro. Obrigado a você, a toda a equipe do Esporte na Rede, em especial ao Rubens Minelli, pela gentileza de ter vindo até aqui, participar do nosso programa. E quantas perguntas eu pude fazer nesse trajeto de quase 2 horas, mais a entrevista que a gente já tinha feito uma vez juntos no Cadeira Cativa. O Esporte na Rede marcou um golaço com a presença do Rubens Minelli aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Valeu, Marião. Muito obrigado, Aníbal. Finalmente o senhor pode descansar, depois de vir 500 programas seguidos. 3, né? Pode descansar, pode tirar sua folga. 15 dias você volta. Obrigado, Leandro. Grande abraço para você, para todos os componentes da bancada, especial para o senhor Rubens. Muito obrigado, viu, senhor Rubens, por o senhor ter disposto o seu tempo aqui para a gente. Olha, o programa de 1 hora passou voando, né? Então, a gente poderia ficar falando aqui até 11 da noite sobre futebol, que os assuntos... Mas aí eu ia cobrar cachê. Que os assuntos não se esgotariam. Quero mandar um abraço rapidinho para o senhor Rui Soares, São Paulino de fina cepa, que sempre assiste o nosso programa. E eu já estou para mandar esse abraço para ele há muito tempo. Ele com certeza deve estar assistindo o programa por ocasião da presença do senhor Rubens Minelli. Então, um grande abraço para todos. Vamos para a prolonga e daqui a 15 dias estamos novamente de volta aqui no Esporte da Rede. Isso aí. Elas da dengue. Um segundo. Hoje tivemos fina cepa, fulcro e gafe tática. Sensacional. Esporte na Rede é uma maravilha. Um programa recheado de pérolas para você que acompanha o Esporte na Rede aí. Quero agradecer muito a vocês sempre aqui engrandecendo o programa. Rafael Jacobucci, nariz da bola. Tchau. Vai estudar e não quero mais te ver semana que vem, não. Obrigado, Leandro Martins. Obrigado ao Mário Cardoso, ao Aníbal, ao Luciano e Bruno, a você, internauta. E muito obrigado, senhor Rubens Minelli, pela participação. Eu que agradeço. E pela oportunidade de entrevistá-lo. E muito obrigado, principalmente, pelo que o senhor fez no futebol. Graças aos seus títulos, ao seu trabalho feito, nós da mídia temos espaço hoje a desenvolver um trabalho em relação ao futebol. Pois não, muito obrigado. Eu é que me sinto lisonjeado de ter vindo aqui participar desse programa, que foi muito bom. E só espero realmente que nós possamos, num tempo bem curto, talvez daqui uns 50 dias, estamos comemorando aí o título mundial com o Brasil. Mas, repito, vamos jogar, vencer e convencer para ter a torcida do nosso lado. Senão a coisa vai ficar difícil. Para que se mude o panorama do futebol brasileiro. Antes de eu me despedir oficialmente do Rubens Minelli, quero aproveitar e convidar você a passar pelo meu blog, leandrojornalista.blogspot.com, sempre aí para você. Ó, já estamos quase em 122 mil visitas, quase. leandrojornalista.blogspot.com. Toda quarta-feira, seu Rubens, a gente coloca as fotos do programa de terça-feira. Lá na semana passada, recebemos a nutricionista Érica Santos, e falou um pouco como é que eu preciso fazer para emagrecer, meu amigo. Você também, Marião também, mas a gente vai se aprende. leandrojornalista.blogspot.com. Rubens Minelli, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. A gente agradece muito, sente muito honrado de ter aqui um tricampeão brasileiro. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês me deram e saio daqui satisfeito e acredito que tenha feito mais 5 ou 6 componentes na playlist dos meus amigos. Agora, aquela pergunta que eu disse que ia fazer para o senhor no final do programa. O senhor disse que queria ver se o programa era bom. É bom ou não é? 9,5, né, pelo comparecimento.
10 só o Pelé, né? 10 só o Pelé, seu Rubens. Não se pode dar uma nota máxima assim, porque pode aparecer alguém melhor que a gente, isso vai dar 11. Verdade. Então vocês estão perdendo só por uma fraçãozinha. Não, mas eu vou guardar esse depoimento para editar e colocar depois nos nossos comerciais. 9,5 de Rubens Minelli, para mim, é uma vitória. Minelli, o que você vai fazer dia 6 no mês que vem? Dia 6? A gente estava conversando que te botaram na roubada. Não, dia 5. Dia 5. Eu não sei o certo ainda, né? O Filipão me telefonou e pediu para eu ir almoçar com ele, jantar com eles na véspera do jogo e para que eu falasse alguma coisa para os jogadores da seleção. Mas isso não ficou confirmado ainda não. Eu soube disso porque já saiu na internet. O Filipão deu uma entrevista num programa de televisão em São Paulo e já citou isso, dizendo que eu estou dia 5, eu estou lá com eles e tal. Estou esperando apenas a confirmação de parte dele. Obrigado, senhor Rubens. Da CBF, sim, o senhor cobre um cachê alto, viu? Cobre um cachê alto porque a CBF tem muito dinheiro para pagar. Deixa eu terminar hoje, então, com o pensamento na rede. Hoje, aliás, amanhã, dia 21, é dia da língua nacional de cada país, né? Não exatamente a portuguesa. E o poeta português Fernando Pessoa disse lá, minha pátria é a língua portuguesa. No caso, é a dele mesmo. Então, hoje é em comemoração ao dia da língua nacional. Hoje, na vinheta final, vamos esculachar um pouco, relaxar um pouco, extravasar um pouco, porque hoje o programa foi muito bom. Rock, Fear of the Dark, Iron Maiden. Esporte na Rede toda terça-feira, lembra você, ao vivo das 8 às 9 da noite. Não conseguiu ver ao vivo? Não tem problema, entre aptv.com.br, acesse aqui a playlist da emissora, você clica lá em mais vídeos, aparece os vídeos para você, você pode clicar no Esporte na Rede ou então esportenarede.org e você vê a hora que você quiser. Reitero, ao vivo toda terça, das 8 às 9 da noite é nosso encontro marcado. Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação, pela sua audiência. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau!